A gente preparou um resumo para você entender melhor. Entender é difícil, né? Compreender como tudo aconteceu. A reportagem é de Prisciele Venturini. Eu queria que a justiça seja feita, porque eu tenho uma criança de 7 anos e vai ficar difícil agora. O desabafo é do marido de uma das vítimas do atentado. O corpo da professora de artes Maria da Penha Banhos, a Peinha, de 48 anos, foi levado do Departamento Médico Legal de Vitória por volta das 10h30 da noite. Era uma pessoa que era trabalhadeira, ficava até de madrugada fazendo plano de aula. Tinha também trabalho com criança na igreja, ela ajudava as crianças na igreja também, fazendo trabalho de ensino religioso. E uma excelente esposa. Familiares das outras vítimas também estiveram no DML para fazer a liberação dos corpos. Os ataques pela manhã em 2 escolas de Aracruz pararam a região. A gente nem acredita ainda que isso aconteceu mesmo. Agora é cada um se ajudando, sabe? Porque foi um trauma para todo mundo. A gente não pode pensar só na gente. Armado, o assassino matou 3 pessoas e deixou outras 13 feridas. Na Escola Estadual Primo Bitti, além da professora Maria da Penha, também foi assassinada a professora de matemática Cibele Passos Bezerra, de 45 anos. O atirador quebrou um cadeado para conseguir entrar na escola. Ele teve acesso direto à sala dos professores naquele momento do intervalo e assim surpreendeu, infelizmente, e vitimou 9 professores que foram socorridos e 2 foram a óbito. Pouco depois, o assassino invadiu uma escola particular, o Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica perto dali. A câmera de segurança flagrou ele descendo do carro e entrando na escola com uma arma em punho. Vários tiros foram disparados. É inexplicável, a gente não sabe nem dizer a tragédia, uma coisa muito triste. Eu cheguei aqui, tinha 2 ambulâncias, de repente tinha 15. E eu fiquei aqui atordoada, né? O adolescente de 16 anos, autor dos disparos, foi apreendido na casa da família em Aracruz, 5 horas depois. Ele é ex-aluno de uma das escolas. De acordo com a polícia, o adolescente é filho de um policial militar e usou as armas do pai para cometer os crimes. Ele falou todos os fatos com riqueza de detalhes, nos mostrou a roupa, nos mostrou a arma, como que ele fez, estava bem calmo. Já no fim da noite, depois de prestar depoimento na delegacia de Aracruz, o atirador chegou escoltado por policiais civis ao DML de Vitória, onde passou por exames. O governo do estado e a prefeitura de Aracruz decretaram um luto oficial de 3 dias. O prefeito da cidade se comprometeu a prestar toda a assistência necessária aos parentes das vítimas dos ataques. Uma tragédia, a gente precisa manifestar solidariedade, estar ao lado, apoiar quem está sendo atingido diretamente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, muita gente se manifestou nacionalmente e internacionalmente sobre essa tragédia aqui. Eu vou ler algumas mensagens enviadas por autoridades, postadas nas redes sociais por autoridades. A mensagem do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele fala o seguinte: com tristeza soube do ataque às escolas de Aracruz, Espírito Santo, minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda e meu apoio ao governador Casagrande na apuração do caso e amparo para as comunidades das 2 escolas atingidas. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também se manifestou. Ele falou o seguinte aqui: consternado com os ataques ocorridos nas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, manifesto minha solidariedade às comunidades escolares, às famílias e aos amigos das vítimas. Que haja investigação célere e prevenção para que tragédias como esta não se repitam. Claro que ele deve ter postado isso antes do desenrolar dos fatos, né? Porque o assassino já foi preso, já foi pego. Rodrigo Pacheco também se manifestou. Ele fala: presto minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas da tragédia ocorrida nas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, assim como aos funcionários. Precisamos dar um basta aos atos de violência que interrompem o futuro do nosso país. E o Richarlison, nosso capixaba Richarlison, que está lá na Copa, também ficou sabendo do ataque, também postou uma mensagem aqui nas redes sociais de solidariedade. Ele fala aqui, olha: minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho
para a família e para os amigos. A gente selecionou algumas mensagens, mas muita gente se posicionou ontem em relação a essa tragédia que aconteceu aqui em Aracruz. Você viu aí na reportagem que a Prisciele fez, mas eu quero repetir as imagens desse assassino sendo preso. Ele foi preso em casa, depois que ele cometeu esse ataque aqui na escola Primo Beach e também na escola no Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica aqui pertinho, menos de 1 quilômetro de distância. Ele foi para casa, depois a polícia chegou até ele foi preso, você vê imagens aí da prisão dele. Ele tem 16 anos, ele é menor de idade, portanto a gente não pode falar o nome dele, a gente não pode mostrar a identidade dele. E ele ainda, segundo a polícia, não disse por que fez isso, mas ele será ouvido outras vezes, a família também será ouvida. Lembrando ainda também que eu falei de algumas falas de autoridades, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou em relação a esse assunto.